Fala galera, aqui que tá falando o professor Giovanni. Vamos a mais uma aula do sétimo ano, PET 5, semana 3 e semana 4, tá ok? Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elis de Carvalho. E as aulas do Se Liga na Educação estão contemplando muito bem esse PET, tá bom? Vai lá, assiste, está disponível no YouTube, está disponível na Rede Minas, está disponível também no aplicativo Conexão Escola. Então, fique por dentro, se intere. O tema dessa semana, modos de reprodução. Ainda estamos dentro da dimensão da taxonomia, tá bom? Faz parte da taxonomia. Estudamos nessa semana que os seres vivos podem reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Qual a vantagem da reprodução sexuada em termos evolutivos? E aí eu trouxe um pequeno texto. Na reprodução sexuada ocorre união de gametas. Isso que eu peguei lá no PET mesmo, tá? Células reprodutoras masculinas e femininas. Ou mistura de material genético, como na conjugação bacteriana, em que há passagem de DNA de uma célula doadora para uma receptora por uma ponte citoplasmática. Até aí eu defini o que é reprodução assexuada. Dentro disso aí a gente já traz qual que é a vantagem, mas vamos lá. A reprodução sexuada é muito importante para garantir a variabilidade genética, favorecendo a adaptação e evolução. Portanto, ocorre em todos os seres vivos. Beleza? Beleza. Embora tenha ser vivo que é assexuado, tá? Mas não vamos entrar nessa dimensão agora, não, porque na próxima aí a gente vai vir já com essa questão aí. 2. Cite exemplos de reprodução assexuada. Então, eu trouxe todos os exemplos, né? A divisão binária ocorre por divisão da célula em duas pelo processo de mitose, originando descendentes idênticos à célula-mãe. Né? Também conhecido como bipartição, cisbiparidade ou fissão. É comum entre as bactérias e os protozoários. Tá bom? Ainda na 2, brotamento. O organismo forma brotos na superfície do corpo. Esse desenvolve formando outros indivíduos que podem permanecer ligados fisicamente, formando colônias ou soltar-se do organismo adulto. Ocorre em esponjas marinhas, poríferos. Hidras, que são os quinidários. Quinidários é as águas vivas, tá bom? E em plantas, por exemplo, tá bom? Porífero, esponja, Bob Esponja. Fácil, né? Tá bom? Agora, a outra é a esporulação. Neste processo são formadas células reprodutoras, denominadas esporos, que são liberados e germinam quando encontram um ambiente favorável. Essa reprodução de esporos é comum em plantas, fungos, algas e protozoários. Tá bom? E por último, a fragmentação. Um organismo vivo forma-se a partir do fragmento de outro. Né? Esse processo é comum em alguns invertebrados e pode ser observado, né, nas planárias e estrela do mar. A planária dá para você partir ela até mais do que 3 pedaços e todos eles vão originar um novo ser vivo. Loucura, né? Questão 3. A figura a seguir representa o ciclo reprodutivo do musgo, uma planta. Sobre ele responda. Tá aqui o ciclo do musgo, né? Se você nunca viu um musgo, basta você olhar o chão quando está parecendo aquela graminha verde em cima da pedra, do cimento. Parece uma graminha bem baixinha, né? Aquilo é o musgo, tá? Aquilo é o musgo. Também o lodo também é um musgo, né? Que a gente às vezes chama de lodo, muitas vezes é um musgo, né? Aí ele forma isso aqui, aí tem a estruturazinha, né? O gametófito, tem o esporófito que nasce no gametófito feminino. E aí vai. E aí depois ele lança o esporo, do esporo vai nascer outro gametófito, que lança o gameta, que vai ao encontro do outro. Aí dentro do gameta feminino nasce outro esporófito. Aí é um ciclo, tá bom? Pode-se perceber que no ciclo do musgo ocorre uma fase assexuada, com produção de esporos, e uma sexuada com união de gametas. Como se denomina esse tipo de reprodução? Alternância de geração. Por quê? Porque tem o esporófito e o gametófito. Tá bom? Beleza? Beleza. Vamos para a questão 4. A imagem ao lado, que no caso está embaixo, não sei porque eles colocaram ao lado,
evidencia a muda do exoesqueleto da cigarra. Lembrando, cigarra não explode, ela troca, né? Aí ó, você vê que ela está abandonando aquela casquinha que ficou, que você acha às vezes e fala assim, nossa, a cigarra explodiu de tanto cantar. Mentira. Esse fenômeno ocorre em, também é chamado de ecdise, tá? Essa troca de exoesqueleto. Faltou aqui a letra A na questão deles aqui, mas ela não vai fazer muita diferença porque não é essa, né? Ela é comum nos artrópodes, porque o inseto, os insetos, a cigarra, a borboleta, são artrópodes, tá bom? Beleza, porque ele cresce muito dentro do exoesqueleto e o exoesqueleto não cresce mais. Aí ele precisa trocar de exoesqueleto. Aí rola essa ecdise, essa muda, tá bom? 5. O que são seres vivos vertebrados? Dê exemplo. Os vertebrados são animais cuja notocorda, bastão de sustentação embrionária, foi substituído pela coluna vertebral. Isso que está lá no texto do PET. Pertence ao filo Chordata, são os cordados, e subfilo Vertebrata. Seus representantes, eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, eu vivo xingando quem faz Ctrl+C, Ctrl+V sem ler e não li agora, estava com pressa. Possuem esqueleto ósseo ou cartilaginoso composto por um eixo principal, crânio e coluna vertebral. Mas lá também no PET eles não leram, né? Dentro desse subfilo estão incluídos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? Então, os vertebrados são aqueles que a notocorda, né, foi substituída pela coluna vertebral. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E a gente fica por aqui. Na semana 3, vamos para a semana 4. Os reinos dos seres vivos agora, tá? Também faz parte da taxonomia. A classificação de Whittaker. Nem sei como é que lê o nome desse homem não, hein? Não faço a mínima ideia agora. Divide os seres vivos em 5 reinos. Com base nos estudos da semana, responda no caderno. Letra A. Cite características do reino vegetal referentes aos critérios modo de nutrição e número de células. Eles, né, todos do reino vegetal são autotróficos, fotossintetizantes, né, e pluricelulares. Beleza. Letra B. Liste quais seres vivos pertencem ao reino Monera, bactérias e cianobactérias. Antigamente as arqueobactérias também faziam parte desse grupo, mas não fazem mais. E a letra C, enumere características comuns a fungos e protistas. Eu troquei a ordem aí, né, da animação. São os eucariontes e heterotróficos. Professor, eu poderia colocar que são unicelulares ou pluricelulares também, né? Poderia. Eu dormi no ponto nisso aqui, ó. Uni ou pluricelulares. Professor, por quê? Uai, porque nós temos fungo uni, que são as leveduras, e pluricelulares, que são os cogumelos. E os protistas, nós temos os uni, que são os protozoários, e pluri, que são as algas. Tá bom? 2. Descreva como a evolução da tecnologia contribuiu na classificação de seres vivos. Aqui é um texto que eu trouxe meu mesmo. Né? Através de análises bioquímicas e genéticas, possibilitam, né? Análise bioquímica e genética possibilitam fazer uma análise na descrição das espécies. Eu repeti a análise 2 vezes, né? Importância não. Podendo aproximar ou afastar evolutivamente, ou até definir a descrição de uma nova espécie. Por exemplo, separa-se, né, as espécies, 2 espécies dentro de uma só, que existia anteriormente. Orquídea acontece isso muito, porque parece tudo igual, na hora que faz a análise bioquímica, vê que são espécies diferentes. Ou agrupar espécies outrora separadas em um único clado, por exemplo, o lobo e o cachorro. Antes eles eram considerados espécies diferentes, agora são uma espécie única, tá? Ambos são canis lupus, que é do lobo cinza. O cachorro é um lobo, tá? Uma subespécie do lobo, tá bom? 3, do lobo cinza, tá? 3. São organismos pertencentes ao reino protista.
fácil, protozoários e algas. Número 4. Analise as afirmativas abaixo e indique a que possui representantes de seres vivos com bases nos seguintes critérios: eucariontes, pluri- ou unicelulares e heterotróficos, por absorção, cogumelo e levedura. Tranquilo? Voltando, retomando aqui, ó, uma coisinha que eu achei interessante aqui de eu falar. Lá na frente eu lembrei disso. Lembrando que as algas não são heterotróficas, tá? Elas são auto. Então, talvez aqui a gente pode até tirar essa característica de protistas e fungos como comum, porque pode ser qualquer um dos dois, tá? As algas são autotróficas, tá bom? Professor, tá muito voado? Acontece, tá, gente? Então, essa é a questão 4, cogumelo e levedura. Questão 5, temos os domínios e os reinos, tá bom? Então já é uma classificação um pouco mais complexa. Então vamos lá. Questão letra A, né? Identifique o maior domínio e cite os reinos que pertencem a ele. Eucária, né? Tem protista, planta, fungi e animalia. Letra B. Pesquise sobre as arqueobactérias e responda em que ambientes elas são encontradas. Oceanos profundos, pântanos, intestinos de animais ruminantes. Né? Elas gostam de viver em locais com alta concentração de sal e ou alta temperatura, inclusive nesses oceanos profundos, perto de vulcões marítimos, tá? Pântanos, né? E intestinos de animais ruminantes, de alta concentração de matéria orgânica, sem muito oxigênio, e elas gostam dessas coisas assim, tá? Explique por que o vírus não se enquadram em nenhum dos reinos de seres vivos. Por quê? Eles não possuem célula, a unidade fundamental dos seres vivos, nem o metabolismo próprio. Lembrando que são características básicas dos seres vivos, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui. No mais, não se esqueça de fazer a atividade, tirar foto, enviar para os seus professores. E, claro, tá, estamos aí com o PET comemorativo de 300 anos. Ele sozinho equivale a 100 horas aula, 25 dias de aula. Então, faça a carta, envie para o professor que você tem que enviar e fique em dia, tá bom? Lembrando, os PETs são o único meio da sua carga horária e da sua avaliação. No mais, eu fico por aqui. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.